Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de abril de 2018. Guiado pelo poder da mente, parte 02. Já imaginou ter um carro que consegue ler pensamentos e antecipar decisões na estrada? A Nissan garante que o carro que lê a mente dos condutores vai melhorar o tempo de resposta de quem conduz. Um pequeno detalhe que pode fazer a diferença entre a vida e a morte quando se trata de evitar um acidente grave. A tecnologia que a marca está a desenvolver faz com que o carro receba ordens do condutor, através de um capacete que lê ondas cerebrais, e antecipe a reação. Apesar de parecer ficção científica, a ideia de as máquinas lerem o nosso pensamento começa a ser realidade. Além de já haver drones comandados pelo poder da mente, há projetos espetaculares para devolver o movimento perdido a pessoas com lesões graves da medula. Cérebro e músculos. O exoesqueleto do Walking Again Project liga diretamente ao cérebro minúsculos sensores que, com a ajuda de realidade virtual, devolveram a sensação de movimento a 7 pessoas totalmente paralisadas. Depois de meses de treino, recuperaram algumas funções neuronais implicadas na parte motora e alguns voltaram a controlar bexiga e intestinos. Noutra experiência, um jovem tetraplégico mexeu a mão graças a um bypass entre o cérebro e os músculos do braço. E a comunicação entre o cérebro e a tecnologia já mudou a vida de um homem biônico com 2 braços robóticos comandados pelo pensamento. Como diz o especialista em inovação Pedro Oliveira, assim que se perceba totalmente como o cérebro comanda o movimento, vai ser possível aplicar o princípio do poder da mente a todas as máquinas. Máquina cerebral. Por mais sofisticadas que sejam as máquinas, tal como as inovações da robótica e inteligência artificial, o corpo humano continua a ser a mais completa. Não é perfeita, mas ainda é a melhor. Mas a facilidade de comunicação inteligente entre máquinas e objetos, e consequentemente com as pessoas, pode melhorar a vida em tudo, mesmo a do próprio corpo humano e, dentro dele, do cérebro. A medicina do futuro, cada vez mais praticada por atos de engenharia e ligada a novas competências cerebrais dadas por implantes tecnológicos onde a nanotecnologia é rainha, permite novas abordagens, incrementando uma espécie de supercérebros e ampliando o talento e a proatividade das capacidades cognitivas dos mais treinados, mas, ao mesmo tempo, também se constitui como precioso auxiliar daqueles que por quaisquer circunstâncias viram diminuídas as capacidades cerebrais. O potencial é enorme, e o impacto ainda maior, mas é importante não esquecer que o manuário dos que têm responsabilidades de decisão tem de usar a mais completa de todas as ferramentas, o bom senso. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A resposta dada pelos espíritos não nos deve causar estranheza, pois, se analisarmos o assunto fazendo uma comparação com o que sucede em nossas relações sociais, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciação por meio das ideias que exteriorizam e dos exemplos que nos dão, do mesmo modo que as influenciamos com as nossas ideias e com a nossa conduta.
O mesmo ocorre, naturalmente, com os habitantes do mundo espiritual, pois são eles os seres humanos desencarnados que, pelo simples fato de terem deixado o invólucro carnal, não mudaram as características de sua personalidade ou a sua maneira de pensar. Assim, somos alvo não só da atenção dos benfeitores e amigos espirituais, incluindo entre eles os parentes e amigos desta e de outras reencarnações, os quais, vencendo o túmulo, desejam prosseguir auxiliando-nos, como também daqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores existências, e que nos procuram para cobrar a dívida que com eles contraímos. No livro Fisiologia Transdimensional, Décio Iandoli, Jr., esclarece sobre a depuração dos resíduos peripirituais, a principal forma de drenagem dos fluidos deletérios gerados pelos pensamentos desarmoniosos é o corpo físico, que absorve as energias nocivas e as manifesta sob a forma de doenças, geralmente correspondentes ao tipo de pensamento gerado. Outra forma de limpeza é a regularização do padrão vibratório, que, com o auxílio da espiritualidade, e segundo o merecimento de cada um, purga para o fluido cósmico universal, o que só é possível em casos menos graves, nos quais os resíduos são menos densos. No entanto, algumas formas se coagulam e aderem de maneira mais tenaz, necessitando de um ou mais estágios em planos umbralinos para dissipá-las, e novas reencarnações que fornecem o corpo físico, bendito dreno, que permite a purificação do espírito. Como podemos notar, seja qual for a maneira de promovermos a limpeza dessas emanações densas e negativas, a dor e o sofrimento são consequências quase que inevitáveis, e que de nada adianta todo esse sofrimento, se a alma mantém a emissão de sentimentos e ideias desequilibradas, pois novos resíduos se formarão. A dor promove a reestruturação do espírito, que, pela experiência, acaba aprendendo que aquela forma de ideia ou sentimento causa sofrimento, e que outras formas causam conforto. Nesse contexto, a lei da causa e efeito nos ensina por condicionamento, como os cães de Pavlov, apesar de sempre haver a orientação divina ao nosso alcance, nos convidando a um caminho mais tranquilo e suave. Concluímos, portanto, que todos os males do corpo físico são originados de distúrbios do corpo espiritual, e estes são causados por desordens do pensamento, que, por sua vez, são originados por desvios dos sentimentos, doenças morais ou doenças da alma. Meditemos sobre esse assunto e concluiremos que somos a única fonte de nossos sofrimentos, estando no desenvolvimento moral a fonte de todas as curas. Geramos as nossas doenças e, portanto, apenas nós poderemos produzir a cura, corrigindo as imperfeições do nosso espírito e gerando pensamentos de faixa vibratória mais elevada. Podemos afirmar então que não existem doenças, apenas doentes. Quanto às terapias de cura, são todas formas de apoio, criando oportunidades para nossa autocura, única maneira de saneamento possível. Desde as terapias mais materiais e grosseiras, como a cirurgia, passando pelo tratamento químico, alopático, energético, homeopático, até as formas mais sutis de terapia fluídica passes, cromoterapia, não haverá cura se não houver reforma íntima. Depois de toda a lama e impurezas que lançamos sobre nosso corpo espiritual, restam-nos algumas certezas. Não há como culpar outro senão a si próprio por seu estado atual. A remoção dos nossos resíduos deletérios nunca será um processo agradável e, muitas vezes, determinará múltiplas etapas para sua conclusão. Nunca nos faltará auxílio nesta árdua tarefa, no entanto, cabe apenas a nós mesmos a iniciativa, a determinação para sua conclusão.
e primordial a remoção do lixo mental que se acumula em nossa porta. No entanto, é igualmente importante que paremos de produzi-lo para que possamos chegar à limpeza completa. O segundo efeito possível de um pensamento é sobre outros espíritos, alvos de nossa atenção. Quanto a isso, podemos dizer que para os pensamentos densos e deletérios, com grandes comprimentos de onda, só ocorrerá efeito sobre o próximo, se este assim permitir, ou seja, aquele que é atingido por tais pensamentos não pode ser afetado por eles a não ser que ele próprio esteja receptivo ou susceptível ao fator indutor. Para então emitir um outro pensamento de raiva, ódio ou vingança, em resposta. Esse pensamento de resposta é que lesa o seu perispírito diretamente e não aquele que o induziu. Como sabiamente nos apontou Chico Xavier quando arguido sobre o limite humano para o perdão, nos ensinou que devemos perdoar antes de sermos ofendidos, e que dessa maneira estaremos imunizados contra qualquer tipo de mal. Ver Lições de Sabedoria, de Marlene Nobre. Já o pensamento elevado e benéfico saneia e revigora o que emite o que recebe, devido à sua alta frequência, penetra, sem obstáculos, o perispírito do receptor, como a luz que transpassa o vidro. É mais uma prova da infinita bondade de Deus, que nos protege completamente de maus pensamentos sem privar-nos dos benéficos, colocando, incondicionalmente, nossa sorte em nossas mãos. Poluir a si mesmo e aos que estão suscetíveis, impregnando meu corpo espiritual e físico, assim como o ambiente em que vivo, convidar outros sofredores para comungar e cultivar minhas fraquezas, ou, então, promover a minha limpeza e saúde, adequando o meu ambiente para o convívio de irmãos das mais altas esferas, para que me auxiliem e orientem na jornada evolutiva. É apenas uma questão de opção, que cabe única e exclusivamente àquele que opta. André Luiz em Mecanismos da Mediunidade lembra que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. E o pensamento uma cocriação menor, elaborada por nós, e que vai agir também sobre nós, de acordo com sua natureza. Este ser que criamos pela nossa vontade, da mesma forma que pode poluir e desequilibrar, pode sanear ou curar. Através de sugestão ou autossugestão, podemos induzir, em nós mesmos ou em outro, os pensamentos de alta frequência, revitalizando nossa aura e corrigindo nossos distúrbios perispiríticos. E orai e vigiai promovendo a reforma íntima e levando ao bem-estar. Bozano cita novamente o Dr. Gustavo G. Leyen do inconsciente ao consciente escrevendo: as curas ditas miraculosas são fruto da mesma idioplastia, orientada por sugestão ou autossugestão, num sentido favorável às reparações orgânicas, e concentrando-se em um tempo dado, nesse sentido, toda a potencialidade do dinamismo vital. Dessa forma, concluímos que o maior e mais completo compêndio médico já escrito é o Evangelho, ditado pelo único médico verdadeiro que já perambulou pelo planeta, Jesus, recomendando para todas as doenças que podem afetar a humanidade um único remédio, o amor, e prescrevendo como fórmula posológica amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. A via de administração é muito simples: não faça ao próximo o que não gostaria que lhe fizessem. Se assim você fizer, estará curado de todos os seus males e encontrará a felicidade eterna. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de abril, por Feijão.